paz do Senhor, eu sou o pastor Leonardo Semedo e estou aqui no meu canal do YouTube, Pastor Leonardo Semedo, para compartilhar uma palavra com todos vocês, meus seguidores. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que deixasse já aqui o seu like, compartilhasse esse vídeo com muitas pessoas. Eu gostaria que essa mensagem chegasse a muitas pessoas, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente. E não esquece de se inscrever no meu canal. Me ajuda a crescer aqui e juntos levaremos a palavra de Deus a milhares de pessoas. Eu gostaria de compartilhar o Salmo 40 com todos vocês. O verso 1, o verso 2 e o verso de número 3, que nos diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um horrível lago e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Este salmo é um dos salmos mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Entre todos que estão escritos na Bíblia, esse salmo de número 40 é um dos salmos que me chama mais atenção e que mexe com a têmpora da minha alma. Há quem diga que foi o salmista Davi o autor e o escritor de todos os salmos da Bíblia Sagrada. Isso não é verdade. A história vai dizer, e permita-me debruçar nela, que aproximadamente 10 salmos da Bíblia Sagrada foram escritos e compostos por um levita por nome de Asaf. Ele é autor e escritor de aproximadamente 10 salmos da Bíblia Sagrada. A história também vai dizer que os filhos de Coré, numa versão mais atualizada, os filhos de Corá, eles são autores e escritores de aproximadamente 12 salmos da Bíblia Sagrada. Os mesmos filhos de Corá que foi engolido pela terra por se rebeliar contra Moisés, eles são autores e escritores de 12 salmos da Bíblia Sagrada. Agora a Bíblia vai dizer que Esdras, Neemias, Miqueias, Moisés e Salomão, cada um desses homens de Deus, são autores e escreveu pelo menos um salmo da Bíblia Sagrada. O salmista Davi, entre todos os salmistas, inclusive os anônimos, é aquele que mais compôs e mais escreveu salmos da Bíblia Sagrada. E entre os 75 salmos que foram compostos e escritos por Davi, o que mais me chama a atenção é o Salmo de número 40. Observe que ele começa a introdução do Salmo cantando e declarando com voz poética e lírica uma das frases mais emblemáticas da Bíblia Sagrada. Ele vai cantar em um dos momentos mais delicados da sua vida. Esperei com paciência pelo Senhor. Aí fica a pergunta que não se cala na minha mente. O que o salmista esperou com paciência? E por que ele esperou com paciência pelo Senhor? Para nós entendermos com mais clareza e minúcia essa declaração do verso de número 1, temos que, de forma obrigatória, discorrer para o verso de número 2. Aí você me pergunta, por que, pastor Semedo? Porque, na verdade, os livros de Salmos,
eles não têm capítulos e nem versículos, são estrofes e letras musicais, e também não estão escritos numa ordem numérica correta e alinhada. Então o verso de número 1 pode ser o verso de número 2, o verso de número 2 pode ser o verso de número 3 e assim sucessivamente. Por isso que para nós entendermos a declaração do verso de número 1, temos que discorrer para o verso de número 2. Observe que no verso de número 2, o salmista vai mudar o sentido da canção e o sentido da história. No verso de número 1, ele declara dizendo: esperei com paciência pelo Senhor. Já no verso de número 2, ele está tentando nos fazer entender que ele está vivendo uma crise existencial, uma vicissitude, que ele não faz questão de dizer em que área ou em que âmbito da sua vida ele está vivenciando esse impropério. Então ele usa 2 estados e 2 lugares para nós tentarmos entender o que ele está vivendo quando ele compôs este salmo. O primeiro lugar que ele faz questão de citar na sua canção, no verso de número 2, é um lugar por nome de horrível lago. O que é um horrível lago? Por que o salmista Davi citou no verso de número 2 este lugar por nome de horrível lago? Para nós entendermos por que o salmista Davi ele fez questão de citar este lugar por nome de horrível lago, nós precisamos do apoio da história. Porque quando ele cita este lugar, ele não cita aleatoriamente. Ele sabe do que está falando e ele cita com propriedade. John MacArthur, um dos maiores escritores dos Estados Unidos, ele vai dizer que esse horrível lago que o salmista Davi cita no verso de número 2 do Salmo 40, geograficamente fica numa região afastada da sociedade, num pântano, e ele exageradamente vai dizer que dentro desse pântano, que é o horrível lago, existiam crocodilos de 3 metros de comprimento. Deixa eu desenhar para você entender. O salmista Davi estava dizendo: o problema que eu estou vivendo, a crise que eu estou vivenciando, é semelhante a um horrível lago que tem crocodilos de 3 metros de comprimento que a qualquer momento pode me devorar. Depois ele faz questão de citar um lugar chamado Charco de Lodo. Para nós sabermos com propriedade o que é um charco de lodo, vamos precisar do apoio do Dicionário Aurélio. O Dicionário Aurélio vai dizer que o charco de lodo tem pelo menos 3 conotações. Primeiro, ele vai dizer que o charco de lodo pode ser um monte de areia. Depois ele vai dizer que o charco de lodo pode ser um monte de lama. Mas a terceira e última conotação do Dicionário Aurélio para o charco de lodo é a mais surpreendente. Ele vai dizer que o charco de lodo é como uma areia movediça. E nós sabemos muito bem como funciona e o que acontece quando um ser humano cai dentro de uma areia movediça. Nos filmes de ficção que nós já assistimos, quando um homem cai dentro de uma areia movediça, quanto mais movimento brusco ele faz para se autossocorrer, mais ele é sucumbido pela areia até morrer. O salmista Davi estava querendo dizer, vou desenhar de novo para você entender. O problema que eu estou vivendo, primeiro, está quase me devorando. Segundo, está quase me sucumbindo.
problema que ele está vivendo é delicado, é difícil. Por isso que ele compara esses dois lugares, ao charco de lodo e ao horrível lago. Só que, diante de toda essa alegoria que eu fiz, para nós entendermos o que o salmista Davi está vivendo, o que mais me surpreende não são os lugares que ele cita na sua canção para comparar a crise existencial que ele está vivendo. O que mais me impacta e me deixa estupefatizado é a atitude comportamental que o salmista vai tomar diante da circunstância desfavorável que ele está vivendo. O salmista Davi, ele tem uma atitude que torna-se modelo e exemplo para todos nós. Nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos eminentes, cruciais, delicados, o salmista Davi vai nos ensinar a reagir diante deles e não a desistir. O salmista Davi não se aproveita dos momentos desfavoráveis da vida, dos momentos difíceis, dos momentos delicados, para desistir ou para usar como desculpa para abrir mão de Deus ou para duvidar da presença de Deus na sua vida. Ele age o oposto, ele age ao contrário. Nos momentos desfavoráveis da vida, ele encontra motivos para reagir e para dar a volta por cima. Ele surpreende a Deus com a sua atitude. Vamos voltar agora para o verso de número 1, a parte B, que ele termina dizendo: "E o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." Olha que interessante. Além dele estar esperando com paciência pelo Senhor no momento delicado, no momento desfavorável, ele espera clamando a Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa surpreendente e impactante. Tem muitas pessoas que, além de não esperar, elas reclamam, elas não clamam a Deus. E reclamar é um defeito que todo ser humano tem. Nos momentos mais difíceis da vida, nós mais reclamamos do que clamamos a Deus. O salmista, então, vai nos dar uma grande lição. Tá difícil? Tá demorando? Você tem que esperar num lugar desconfortável e desfavorecido? Espera com paciência, mas não espera reclamando. Espera clamando ao Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa, que lição de vida cristã que o salmista Davi está nos dando. Ele diz: espera com paciência pelo Senhor, clamando a Ele. A Bíblia vai dizer que quando ele faz isso, Deus se inclina para ele. Olha que coisa linda. Imagine só, Deus se levantando do trono e se inclinando para tirar Davi do charco de lodo e do horrível lago e pôr os seus pés firmado numa rocha. Sabe que eu aprendo aqui? Quando eu aprendo a esperar com paciência pelo Senhor nos momentos delicados e desfavoráveis da vida, Deus, além de me ouvir
ele se inclina, me tira de um lugar de instabilidade e me põe no lugar de estabilidade. Me explica melhor isso, pastor Semedo. O horrível lago, eu acabei de explicar aqui na minha introdução. É um pântano que tinha crocodilos de 3 metros de comprimento, assim disse John MacArthur. Alguém consegue ficar de pé em cima de um pântano? Claro que não, porque é um lugar de instabilidade. Você afunda. Segundo, ele fala que o Senhor o tirou de um charco de lodo. O charco de lodo, numa linguagem popular e simplória da roça, é um local que a lama ela é tão mole que se você cair dentro de um charco de lodo, você afunda. Por isso que o dicionário Aurélio vai dizer que é como areia movediça. Alguém consegue ficar de pé dentro de um charco de lodo? Claro que não, porque é um lugar de instabilidade. Aí o salmista Davi vai dizer: e o Senhor me arrancou de um charco de lodo, de um horrível lago, e me pôs sobre uma rocha. O que é rocha? Rocha é um lugar de estabilidade. Todos nós conseguimos ficar de pé em cima de uma rocha. E o que representa a rocha? É Jesus Cristo. Então, quando Davi espera com paciência no momento delicado e desfavorável da vida, clamando a Deus, Deus tira ele de um lugar de instabilidade, que era o horrível lago, um charco de lodo, e põe ele no lugar de estabilidade, que era a rocha, que representa Jesus. Quando você aprende a esperar com paciência, clamando ao Senhor, Deus te tira da instabilidade e põe você na estabilidade da vida que é Jesus. Então aprenda e siga o exemplo do salmista. Tá difícil, tá desfavorável, o ambiente é hostil, o campo é o campo da impossibilidade, as circunstâncias ao seu redor são desfavoráveis. Aprende a esperar com paciência pelo Senhor, mas aprende também a esperar clamando a Deus e não reclamando. Quem reclama não chega a lugar nenhum. Quem reclama fica para trás. Quem reclama não tem resposta de Deus. Quem reclama não vê o agir do Senhor na sua vida. O segredo não é reclamar, é clamar a Deus. Porque quando você clama a Deus nos momentos desfavoráveis da vida, Deus, além de te ouvir, Ele se levanta do trono, se inclina para você e te arranca de uma vida de instabilidade e te põe na rocha que é Jesus, que te dá uma vida de estabilidade. Então, meu amigo, minha amiga, fica com essa palavra. Espero que Deus tenha falado fortemente ao seu coração. E se Deus falou com você, me ajude a levar essa mensagem para outras pessoas. Como o pastor Leonardo Semedo. Curte aqui a minha página, se inscreva e pega o link e compartilha com os seus grupos, com os seus amigos. Tenho certeza que você, além de estar evangelizando e disseminando a palavra de Deus, você vai estar alcançando muitas vidas com o poder do Evangelho. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e até mais.